Então agora o Tableau Prep ele permite a gente fazer esses cálculos agregando linhas. Então, por exemplo, eu quero ver o lucro, como é que ele vai ficando ao longo do tempo, olhando por cidade e por data do pedido. Eu quero fazer essa agregação olhando assim. Como é que eu faço? Fala galera, Rodrigo aqui com vocês mais uma vez para mais um vídeo sobre Tableau Prep para contar uma novidade da versão 2023.2. A partir dessa versão a gente tem cálculo com várias linhas, então a gente consegue fazer um cálculo de média móvel, de soma, agregação de soma, olhando para as linhas de cima de forma instantânea e automática no Tableau Prep. Bora lá conferir comigo? Bom, pessoal, aqui ó, vocês já podem ver a minha tela, tá bom? Então, na minha tela, o que é essa novidade que a Tableau trouxe no Tableau Prep na versão 2023.2.1, que inclusive eu ensinei como atualizar no último vídeo aqui do canal, tá? Eu vou vir aqui, pessoal, vou pegar nessa base, essa base é a Superstore, tá bom? É a Superstore, eu vim na primeira base, nas encomendas aqui, ó, encomendas do USCA aqui. Tá vindo nessa base e vou vir aqui do lado direito, vou rolar minha barra aqui pro lado direito, até a gente chegar na parte de lucro, por exemplo, tá? Que é um campo numérico que eu quero fazer um cálculo. Então agora o Tableau Prep ele permite a gente fazer esses cálculos agregando linhas. Então, por exemplo, eu quero ver o lucro, como é que ele vai ficando ao longo do tempo, olhando por cidade e por data do pedido. Eu quero fazer essa agregação olhando assim. Como é que eu faço? Eu venho aqui, ó, agora e clico nos três pontinhos do campo, venho na parte de criar campo calculado, e aí você vai ter esse carinha aqui, ó, movendo cálculo. Isso aqui é uma novidade do Tableau Prep 23.2.1, tá? Clica no movendo cálculo. O que é mover cálculo? É justamente fazer esse cálculo que move entre linhas. Então, não é lateral, na verdade é vertical, né? Então aqui, ó, primeira coisa que eu preciso fazer nessa janela que o Tableau abre, eu falo se eu vou agrupar isso de alguma forma, por algum campo, alguma dimensão do meu dataset, ou não, se eu vou fazer na tabela inteira. Eu vou agrupar por cidade, então eu vou clicar aqui, ó, cidade, tá? Então eu vou agrupar os meus pedidos por cidade e eu quero ordenar eles por data do pedido, tá vendo? Ó, então eu vou vir aqui e vou colocar data do pedido. Na sequência, ele fala, ó, calcular usando qual campo. Então, veja o que eu estou usando. Eu estou agrupando por cidade para fazer esse cálculo e por data do pedido, eu posso falar em ordem crescente ou decrescente, tá bom? No caso aqui, eu vou deixar de A a Z, que é a ordem crescente do pedido mais antigo, para o mais novo, ele vai agrupando. E aí eu venho aqui e falo qual campo eu quero calcular. Como eu comecei isso pelo campo lucro, clicando nos três pontinhos, o lucro já está selecionado aqui, mas se eu quisesse mudar algum outro, o Prep vai trazer para a gente todas as opções de campo numérico para a gente fazer cálculo, tá? E ele traz aqui o results. O que é results? É se eu quero fazer uma soma, agregar somando, ou se eu quero agregar tirando uma média. Então, por exemplo, se você quisesse fazer uma média móvel, você obviamente vai fazer a média de um agrupamento de linhas. Mas no caso aqui eu quero que ele some, que já é meio que o padrão que veio. Aí ele traz aqui até um exemplo para nós, tá vendo? Ó, 14,43 mais os 415, o resultado desse cálculo que ele vai criar aqui, ó, do cálculo 1, vai ser 430,42. Então, ele vai agrupando, sempre respeitando cidade e data do pedido do mais antigo para o mais novo. E ele vai fazer isso cidade a cidade. Tudo bem, pessoal? Se vocês olharem aqui embaixo, ó, ele continua. Tá em cinza porque ele trouxe só um exemplo para a gente, aonde ele olha só para a linha de cima, para somar a de baixo. Se você olhar aqui embaixo, ó, eu tenho a mesma cidade, que é Burbank, no mesmo dia, eu tenho mais 334,11. Quando ele pegar esse 334,11 e somar aos 415,99, eu vou chegar no 750,10, tá vendo? Então ele fez um agrupamento de duas linhas. E onde a gente muda essa ordem de agrupar? Quantas linhas ele vai olhar para cima? A gente muda aqui, ó. Se eu quero que ele olhe para as linhas de cima um valor, se eu quero que ele olhe dois valores, se eu quero que ele exclua o valor atual e olhe só para os de cima, tá? Então, quando eu clico aqui, exclude, ó, notem que aqui ele está trazendo 430 soma nesta linha 3, porque ele está somando esses dois, excluindo o 334. Não, eu não quero que ele exclua. Eu quero que ele olhe o 334 e pegue as duas anteriores. Se você quiser mais, você consegue pegar mais, ó.
Então ele vai sempre somar a mais, sempre respeitando a regra do que você colocou aqui na esquerda. Então se eu coloquei que é para agrupar por cidade e por data do pedido, ele não vai somar cidades e datas do pedido que sejam diferentes, tá bom? E você pode fazer essa lógica, ó, vou voltar aqui para 2. Ele sempre vai te trazendo uma prévia, tá? O prep sempre traz uma prévia, pessoal, para você conseguir entender a lógica aqui. Eu posso também falar, pega a linha posterior e traz na atual. Olha que legal isso aqui. Então, ó, aqui, por exemplo, ó, ele me trouxe o 36,03, que é a resultante da soma de 1,17 mais 9,75 mais 28,77 menos 3,66. Deu esse valor. Aqui no 49,26, mesma lógica. Pegou duas para cima, uma para baixo e fez a soma. Tá vendo que interessante? E aqui com esses dois campos, pessoal, você vai conseguindo estabelecer como você quer que ele calcule, para cima ou para baixo. Isso aqui é muito legal para fazer média móvel, para fazer cálculo de agregação, uma linha depois da outra e vendo a evolução de um valor, tá bom? Então esse é o tipo de cálculo que ajuda muito nessas questões do Tableau, que antes a gente usava muito fórmula de lookup, né, que seria lookup, aí você diz quantas linhas para cima ele tem que olhar. Aí você fazia essa fórmula e colocava quantas linhas, ele vinha e trazia essa agregação olhando para cima e fazendo uma agregação por dimensão. Agora está muito mais simples, ao invés de usar uma fórmula de lookup, você consegue fazer usando esse movendo cálculo dentro do Tableau Prep, beleza? Bom, pessoal, então essa foi a forma de fazer esse cálculo com várias linhas dentro do Tableau Prep, né? Então agregar linhas de cima, linhas de baixo, fazer esse tipo de cálculo de média móvel ou soma móvel, agregação volátil, a gente pode chamar assim. Se você gostou, não esquece de deixar seu like, comenta aqui embaixo o que você achou dessa novidade do Tableau Prep. Se ela vai ser útil para você, como é que você imagina utilizá-la aí no seu dia a dia, tá bom? E não esquece de compartilhar esse conteúdo para quem você achar interessante, beleza? Então é isso por hoje, valeu galera, até a próxima, tchau, tchau!